Saudamos a todos os nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus e novamente nos encontramos para estudar a Palavra de Deus. Somos agradecidos a Deus por esta oportunidade e também agradecido a cada um de vocês que tem ouvido os vídeos, os áudios que nós gravamos e também tem compartilhado o canal que nós temos no YouTube, Hora Tranquila, para que outras pessoas também estudem juntamente conosco a Palavra de Deus. Oremos. Querido Pai, te damos graças por estarmos junto com os nossos amigos e irmãos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo neste momento seja derramado sobre cada um de nós, dando-nos entendimento da Tua Palavra, que possamos praticar estes ensinamentos que nós temos aprendido a cada dia. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana estudando sobre o impacto da fidelidade no dízimo. Se cada um dos nossos amigos, irmãos, membros das igrejas fossem fiéis dizimistas, com certeza a pregação do Evangelho já teria atingido todo mundo, Jesus já teria voltado, porque Jesus mesmo disse que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Este é o tema que nós conhecemos sobre o fim de todas as coisas, o Evangelho ser pregado em todo o mundo. E para que o Evangelho seja pregado, necessita-se dinheiro para manter a pregação do Evangelho. E Deus criou então o sistema do dízimo exatamente para que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo. Só que o dízimo não foi criado somente no Novo Testamento, o dízimo já vem desde o Velho Testamento, lá do Gênesis, quando nós vimos que Abraão devolveu o dízimo, Jacó devolveu o dízimo, e possivelmente antes de Abraão, antes do dilúvio, possivelmente também se usava o sistema da devolução do dízimo, porque foi um sistema criado por Deus para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Amigos, se nós, membros de igreja, cristãos, fôssemos todos fiéis dizimistas de tudo aquilo que nós recebemos, que nós trabalhamos, ganhamos, devolvêssemos o dízimo na igreja, não importa que seja pouco, se ganhamos R$100, R$10 não é nosso, é de Deus, leva para a casa de Deus, vai ajudar na pregação do Evangelho. Por quê? Porque se nós juntos fôssemos fiéis, todos os cristãos, este Evangelho já teria sido pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então já teria vindo o fim. Infelizmente, nem todos são fiéis dizimistas. E juntos nós estamos então sustentando a missão de pregação do Evangelho em outros países onde nós enviamos missionários, as igrejas enviam missionários. O dízimo é que dá sustentação para a pregação do Evangelho. E Deus, Ele fez uma promessa. Ele disse, olha, provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Eu, o Senhor, o disse, Jesus assina, Deus assina. Eu estou dizendo, não é qualquer um que falou, é Deus. Nós precisamos confiar em Deus e que a palavra dele se cumpre. Deus não é Deus que minta. Deus é um Deus fiel, verdadeiro. E tudo que Ele prometeu até hoje já se cumpriu e se pode se cumprir em nós também. Então, leia Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E nós, amigos e irmãos, sendo abençoados, nós também iremos abençoar outros. Claro que não são somente bênçãos materiais, são bênçãos espirituais, é a paz na alma, é felicidade, é a salvação, tudo isso são bênçãos espirituais que Deus nos concede. Então nós precisamos confiar, crer que Deus ele vai cumprir a sua promessa se nós formos fiéis a Ele. Agora, não é nós devolvermos para recebermos, não. A questão do dízimo é uma questão do coração, é para que nós não ficamos presos àquilo que nós temos, é para que nos livre do egoísmo. Por isso Deus criou o sistema do dízimo, porque nós precisamos ter o nosso coração nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, porque Jesus mesmo disse, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o propósito do dízimo, então, como nós já dissemos, é a pregação do Evangelho. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu
em 1 Timóteo 5,18: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário, 1 Timóteo 5,18. Havia-se o costume, não é, de colocar uma mordaça no boi, colocar algo ali na boca do boi para que ele não comesse o trigo que ele estava pisando. E se usava os animais, né, o boi, para pisar o trigo, para poder então fazer a farinha que nós conhecemos, a farinha de trigo. Era usado o boi para pisar. E então ia amassando aquele trigo até virar uma farinha. E então muitos amordaçavam o boi para ele não comer, mas diz aqui o apóstolo Paulo que não amordaces o boi quando pisa o trigo, ele tem direito de comer. Jesus mesmo disse também, olha, o trabalhador é digno do seu salário, Lucas 10, verso 7. E o apóstolo Paulo, ele diz então em 1 Coríntios 9, verso 14, 1 Coríntios 9, verso 14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Vejam, é palavra de Deus, não é palavra de homem que está dizendo. Aquele que prega o Evangelho que viva do Evangelho. Então, o dízimo, ele é usado para sustentar os obreiros, os pastores, os que pregam o Evangelho. Para isso é o dízimo. Não é para nós ajudarmos os pobres, por quê? Porque para isso tem as ofertas. As ofertas é para cuidar do templo, pintar, pagar energia, pagar zelador, é para cuidar das necessidades dos membros, né, daqueles que necessitam de uma ajuda. Para isso são as ofertas. E o dízimo é para a pregação do Evangelho. Veja também o que diz aqui o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, de 7 a 10. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. E quando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. O apóstolo Paulo aqui falando para os coríntios, que ele não tinha pego dinheiro nenhum deles para pregar o evangelho a eles, mas os irmãos da Macedônia, que eram mais pobres do que os de Corinto, que enviava dinheiro para manutenção da pregação ali em Corinto, que o apóstolo Paulo estava pregando. Então, veja que o apóstolo Paulo aqui estava sendo sustentado na sua missão de pregação do evangelho pelos irmãos da Macedônia. E para os de Corinto, Paulo estava pregando gratuitamente. Jesus também, ele foi sustentado em seu ministério terrestre. Vocês podem ler na palavra de Deus, nós encontramos relatado que as irmãs, elas ajudavam Jesus no ministério. Por exemplo, Lucas capítulo 8, versos 2 e 3, nós encontramos ali algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, mantinham o ministério de Jesus e dos discípulos com ajuda. Então, é um sistema que Deus implantou e que nós deveremos crer que Deus é fiel e que não nos vai faltar quando nós devolvemos a Deus aquilo que lhe pertence. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.